Olá, bem-vindos ao EPB em Voz. Eu sou a professora Alessandra Teixeira, pró-reitora de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba. E hoje nós vamos ter um diálogo muito interessante e interdisciplinar sobre o cyberbullying, com abordagem e com perspectiva no direito, psicologia e pediatria. E para essa conversa de hoje, eu tenho aqui a colega, a professora doutora Maria Sônia, professora da UEPB, coordenadora do núcleo, né, de pesquisa sobre o cyberbullying. Temos a psicóloga Marta Cartozzi, né, e a doutora Natália Matias. Ambas estão nos visitando, são portuguesas, e aí nós já aproveitamos para dar as boas-vindas a vocês. Eu espero que os momentos que vocês estão passando por aqui estejam gostando. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindas. E vamos aproveitar a oportunidade para agradecermos aos nossos parceiros, né, aos nossos patrocinadores, a Uchi Music e a Cadecil, por acreditar nesse projeto. E para começarmos, né, antes da gente falar propriamente sobre o cyberbullying, eu vou pedir aqui para a nossa querida colega pesquisadora, coordenadora do programa de extensão, do projeto de extensão, né, do Núcleo de Proteção e Defesa das Vítimas do Cyberbullying, para falar um pouquinho sobre a trajetória dela, né, trajetória profissional e, em especial, a trajetória dentro da Universidade Estadual da Paraíba. Então, professora, fique à vontade. Bom dia, sou Sônia, sou professora de Direito Penal da instituição. Estou aqui há 20 anos e por observar como a conectividade e o acesso às informações na internet tem se multiplicado e, diante das circunstâncias, um caso que acabou em tragédia, que ficou conhecido por todos, né, me instigou da minha contribuição. Então, pensando nisso, eu aproveitei a ocasião para unir informações a respeito do que seria necessário para que pudéssemos contribuir para uma sociedade de paz. E, a partir daí, surgiu a ideia de começarmos o projeto, de darmos início a essa multidisciplinariedade, considerando que é um tema, né, que está totalmente relacionado à nossa sociedade plural. Então, a partir daí, então, demos início ao Núcleo de Proteção e Defesa às Vítimas do Cyberbullying e colocamos em prática ano passado. Vou fazer uma colinha aqui para apresentar nossas convidadas, certo? Professora Marta Cartozzi. Falei correto, professora? Psicóloga. Eu sou psicóloga, não sou professora. É porque eu acho que a gente está nesse ambiente acadêmico, então eu acho que todo mundo é professor ou professora. A psicóloga, doutora Marta Cartozzi. Eu falei certo, 14? 14, sim. Falei, né? Porque às vezes a gente tem essas diferenças aí, né? Do português do Brasil e do português de Portugal. Psicóloga clínica, certificada internacionalmente pelo Programa de Neurolinguística, pós-graduada em Psicologia do Desenvolvimento pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, especializada em abordagem com crianças, jovens e adultos através da psicologia clínica e sistêmica. A nossa próxima convidada, doutora Natália Belo Matias, licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, galardoada com o Prêmio de Oncologia da Faculdade de Medicina também na Universidade de Coimbra, e ao longo dos anos tem ministrado formação em áreas da saúde pediátrica e saúde pública para pais, professores, educadores de infância e auxiliares de ação educativa em vários infantários. E só para que os nossos ouvintes tenham conhecimento, e assim, é uma curiosidade também minha, né? Vocês já trabalharam juntas antes desse projeto do cyberbullying? Como foi aí essa parceria Brasil e Portugal, professora Sônia? A professora
pode falar um pouquinho, depois nossas convidadas podem se apresentar, né? Pois não, professora Alessandra. De outras épocas, tivemos oportunidade de ir a Portugal, na cidade de Coimbra, e conhecemos a doutora Marta, que a partir daí ficamos muito próximas, muito amigas, e outras ocasiões, sempre que a gente vai a Portugal, a gente se encontra, e ela já havia nos comentado sobre o trabalho dela, né, da doutora Natália. Então, foi aí que surgiu a ideia de convidá-las para essa palestra, já que elas são, digamos assim, são experts nessa área de trauma. Então, eu pensei, diante de um problema como esse, né, que é um problema, né, mundial, que é o cyberbullying, por que pessoas tão preparadas, né, não poderiam vir dar a sua contribuição? E foi imediato, aceitaram, fiquei muito feliz. A doutora Marta, né, muito simpática, muito gentil, disse que viria com o maior prazer, né? O meu contato com a doutora Natália foi através da doutora Marta, porque até então eu não a conhecia, embora eu tive o prazer agora de conhecê-la. Foi assim que convidamos. Fica aí à vontade. Como é que surge esta vinda ao Brasil fazer este trabalho? Surge realmente pelo convite da doutora Sónia, que conhecemos que conheço já há alguns anos e com quem tenho mantido uma relação de amizade muito grande. Eu gosto de estabelecer pontes entre as várias áreas e realmente estabelecer aqui uma ponte entre o direito, a psicologia e a medicina foi para mim um grande desafio, e daí ter convidado a doutora Natália, que é uma colega e amiga muito especial, com quem trabalho há cerca de 10 anos. Nós começamos a trabalhar muito na perspectiva da equipa, não é? Porque consideramos que duas cabeças pensam melhores que uma só, não é? Então, juntar a medicina e a psicologia trouxe aqui um bocadinho de um inovar do nosso trabalho, e daí, deste trabalho de 10 anos em conjunto, fez sentido trazer a doutora Natália para falar sobre trauma, sobre mecanismos de intervenção para lidar com a ansiedade e com o que o trauma provoca, e em parceria com a vossa universidade. Doutora Natália, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Antes de mais, eu conheci a doutora Sónia através da doutora Marta. A doutora Marta, como disse, trabalhamos juntas há mais de 10 anos, penso. E fazemos um trabalho muito em sinergia, e um trabalho que eu diria que é assim, um trabalho um pouco fora da caixa, procurando outras possibilidades, outras alternativas, para dar resposta àquilo que muitas vezes outras áreas, ou pelo menos as áreas mais convencionais, não dão resposta. Trabalhamos juntas em sinergia, como disse, e de uma forma muito intrincada. Eu tenho uma grande paixão pela área emocional, pela ligação entre a parte biológica, orgânica das doenças e a parte emocional. A minha última especialização, digamos assim, a minha última certificação foi em trauma, e efetivamente o trauma, o especializar-me em trauma veio completar esta área ou esta lacuna que ficava por cobrir em tantas situações de doença orgânica e doença psíquica. E daí este convite para vir aqui falar um pouco do nosso trabalho e para vir fazer esta exposição fez todo sentido. Que maravilha, muito linda aí o trabalho de vocês. E aí passamos à fase das apresentações, vamos trabalhar, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o cyberbullying. Eu vou inverter aqui um pouco a pergunta, viu, Natan? Me conceda aí. Professora Sônia, para que as pessoas, quem está nos ouvindo, né, que às vezes escuta falar de cyberbullying, aconteceu isso por cyberbullying, de uma forma genérica, explica aí para os nossos ouvintes o que é o cyberbullying. O cyberbullying é um comportamento agressivo
intimidador, é um comportamento repetitivo, é um comportamento intencional, que é contra as vítimas, que é na intenção de intimidar, de xingar, de envergonhar, e através do meio virtual. Essa é a diferença da intimidação sistemática, o bullying, para o cyberbullying. É que o cyberbullying é através da rede mundial de computadores, né? Jogos, redes sociais, através de mensagens. Doutora Marta, como psicóloga clínica, né? Com a abordagem sistêmica, o que te levou a focar o teu trabalho em cyberbullying? É assim, segundo aqui, de acordo com aquilo que a doutora Sónia estava a referir, eu acredito que muitas das vezes os agressores, ou as pessoas que fazem cyberbullying, elas têm uma história para trás, têm uma história sistémica, ou seja, há aqui algo que faz com que elas desenvolvam este tipo de comportamento, que pode ser consciente ou inconsciente, muitas das vezes pode estar relacionado com a família, com as primeiras vivências na infância, na adolescência, de viverem em contextos mais agressivos, o que faz com que elas desenvolvam uma grande dor que um dia mais tarde as torne mais agressoras. Então é importante perceber aqui um bocadinho o historial das pessoas para perceber de que forma é que elas podem modificar o seu comportamento. Percebendo a história, é fácil arranjar estratégias ou poder definir estratégias para elas mudarem o seu comportamento. Há aqui outra questão importante, que é, eu acredito que quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar a consciência nos estudantes, desde a adolescência ou aos jovens, mais facilmente nós conseguimos promover um padrão de comportamentos diferentes, mais assertivos, mais socializados. E um dos grandes desafios para mim ao estar aqui hoje é realmente percebermos que quando nós temos consciência de nós e dos comportamentos que promovem ou do que promove os nossos comportamentos, mais facilmente nós conseguimos modificar a nossa postura e a nossa atitude em relação aos outros. Então é um bocadinho o trabalhar esta consciência para que as pessoas percebam que podem fazer diferente. Marta, então, de uma forma geral, quem pratica o cyberbullying, em algum momento da vida, de forma consciente ou não, sofreu também algum tipo de bullying. Pelo menos eu acho que é o que você tem visto na prática, né? Com seus... Sim. O que se observa muitas das vezes, doutora Alexandra, é que pessoas vítimas de pessoas que praticam cyberbullying, elas têm uma grande dor. Muitas das vezes têm um sofrimento muito grande. Eu acredito cada vez mais que as pessoas que praticam violência, neste caso o cyberbullying, a dor delas é tão intensa que às vezes o provocar, o agredir o outro, acaba por ser um mecanismo de descentrar da dor dela para se sentir feliz, porque ao ver o outro sofrer, ela vai sentir-se melhor, porque há uma parte da dor dela que acaba por se minimizar. E acho que termos esta consciência é importante, o agressor ter esta consciência, a pessoa que pratica o cyberbullying ter esta consciência de que há um sofrimento muito grande dentro dele e que ele não tem que provocar cyberbullying para que esse sofrimento deixe de ter este impacto, pode ser um caminho muito importante para desconstruir dentro das pessoas que praticam cyberbullying esse tipo de comportamento. Entendi. Uma forma de chamar a atenção poderia... Sim. Né? Doutora Natália, como médica pediatra especializada em trauma, quando percebeu que precisaria entender profundamente, né, ou entender um pouco mais sobre o trauma causado pelo cyberbullying? E vou ampliar um pouquinho a minha pergunta. O que é trauma? E, de uma forma geral, como a gente acabou de falar aqui, quem pratica o cyberbullying geralmente é quem também sofreu algum tipo de trauma. Então, o que é trauma, né? E quais os traumas que o cyberbullying traz, tanto para quem está praticando, né? Como para quem está recebendo isso? Trauma
talvez a melhor definição de trauma será, para as pessoas entenderem, é como se fosse uma fragmentação da realidade. Acontece um acontecimento que acontece de uma forma muito intensa, muito rápida, muito precoce ou muito cumulativa, acaba por criar como se fosse uma cripta, e nessa cripta como se fosse um casulo, e um casulo ao qual acedemos de cada vez que, fora do nosso campo de consciência, o nosso corpo reconhece os gatilhos da situação que envolveu aquele momento mais intenso, e responde de uma forma que não tem a ver com a realidade presente, responde de uma forma aprendida para manter a sobrevivência, ou de uma forma que não foi conseguida lá atrás. E muitas vezes, tomando as palavras aqui da doutora Marta, o que não foi conseguido lá atrás, porque as pessoas viveram situações de profunda dor, de profunda humilhação, leva a que, de forma a conseguirem resolver, acabar esse comportamento, que tenham um comportamento inadequado de provocar vítimas. É muito importante, desde muito cedo, estarmos atentos ao trabalho da autoestima dos nossos filhos. É muito importante, porque a autoestima nós levamos para o resto dos nossos dias. E a autoestima pode ser definida como o nosso sistema imunitário social. Ter filhos que consigam lidar com o não, com a agressividade, com o insulto, e ficarem tranquilos porque reconhecem o seu valor, apesar do que aquilo que os outros possam dizer, é realmente muito importante. E um dos meus objetivos do meu trabalho é fazer esse trabalho através da parentalidade, uma parentalidade mais consciente, fazendo com que todos nós temos traumas. Sim. Os traumas podem nos bloquear profundamente, mas também são o nosso grande potencial para a superação, para podermos fazer mais e melhor. Todos nós, é impossível não ter traumas, todos nós temos os nossos traumas. Agora, o nascimento já é um trauma, né? O parto é um trauma, né? É o grande trauma da nossa vida. É o nascimento. E olhar para isso, com esta possibilidade, com esta realidade que pode nos bloquear, mas também pode nos fazer superar e sermos mais e melhor, é efetivamente onde eu incido o meu trabalho, ajudando os pais a reconhecerem e a não ficarem na dor do bloqueio que o trauma pode causar, mas ajudando-os a conseguir estratégias para conseguirmos ultrapassar e sermos mais e melhores. Esse assunto é bem instigante, né? E aí eu fico pensando que, eu vou falar da minha época, né? Que era uma época que a gente sofria bullying, a gente não tinha o conhecimento desse nome, bullying. Eu não lembro como era, professora Sônia, tinha um nominho, era... Não, era... Eu não estou lembrada aqui do nome que se falava assim na minha época, e aí eu lembro porque eu sofri vários desses apelidos, não é? Nessas brincadeiras, né? E hoje, eu não sei se a criação deixou o ser humano mais vulnerável, eu tiro por mim que na época, né, quando eu sofri esses xingamentos, não de forma tão pejorativa como a gente avalia hoje, como se tem hoje, né? Mas assim, aquela brincadeira que todo dia aquilo vai, sabe, deixando você chateada. E engraçado que o que você falou, doutora Natália, que um trauma ele pode ou deixar recuada, ou eu não sei, acho que depende do temperamento, de botar para frente. Porque no meu caso, não era algo que retraía, me deixava retraída, né? Mas é algo que hoje, enquanto adulta, quando eu lembro, e às vezes quando eu vou fazer alguma coisa que eu lembro, eu fico lembrando do que me disseram
lá atrás, né? Então, às vezes a gente acha que aquilo ali que foi falado para você enquanto você era criança, adolescente, às vezes na hora você não, deixa para lá. Mas parece que com o tempo, quando você vai crescendo, vai se tornando adulta, você vai colocar, sei lá, você vai ajeitar o cabelo de alguma forma, ou vai colocar algum tipo de roupa, ou vai falar alguma coisa, aí você lembra do que o coleguinha te falou quando você tinha lá 7, 8, 9 anos. Aí, assim, é bem interessante isso, né? Você achar que o seu consciente ou inconsciente não captou aquilo. Na verdade, não é assim. É muito interessante, Alessandra, o que está a dizer, porque a Organização Mundial de Saúde, ela diz-nos que 75% da forma como nós resolvemos os problemas na vida adulta, ela começa muitas das vezes na primeira infância, entre os 0 e os 7 ou os 0 e os 10 anos. Ou seja, muitas das vezes em adultos, nós resolvemos os nossos problemas a partir das nossas primeiras aprendizagens, o que torna a primeira infância essencial para todo o desenvolvimento daquilo que vamos fazendo na vida adulta. Destes 75%, a Organização Mundial de Saúde, ela diz-nos que 37,5% da forma como nós resolvemos os problemas na vida adulta, ela ocorre entre os 7 e os 14 anos. Portanto, do 0 aos 14 anos, as aprendizagens que nós fazemos, as vivências que nós temos, são essenciais para o adulto que nós muitas das vezes nos vamos tornar. Sendo que muitas das vezes é nestas fases que nós temos mais sensações de abandono, que nós vivenciamos muitos traumas, que nós vivenciamos a rejeição, muitas das vezes porque os pais podem não estar lá, ou queremos muito alguma coisa e não temos a atenção, ou vamos para a escola e por algum motivo somos crianças vítimas de bullying, que temos dificuldades de aprendizagem, que somos mais fortes ou mais gordos, ou temos algum tipo de problema que é chamativo para os agressores, não é? E a determinada altura vamos somando experiências traumáticas. E hoje, professora Sônia, como esse bullying é feito, é realizado nas redes de computadores, então isso se propaga muito rápido, né? Então talvez, talvez gere mais trauma do que na nossa época, que era algo muito ali na sala, não tinha essa proporção que se tem hoje, né? Exatamente. E voltando ao assunto, porque eu estou achando que porque está tão interessante que a gente fica querendo pegar mais informações. Mas vamos voltar aqui. Professora Sônia, como é que o direito dialoga tanto com a psicologia quanto com a pediatria no núcleo de proteção e defesa a essas vítimas do cyberbullying? Sim, é uma questão de multidisciplinariedade. O direito, a gente apoia, a gente entra com a orientação e, quando é o caso de encaminhar para as áreas apropriadas, para a psiquiatria, para a medicina, a gente o faz. Quando são coisas mais simples, a gente entra em contato ou pede que a pessoa procure ajuda com o Ministério Público, se for alguma coisa. Se não, a gente mesmo faz essa, digamos assim, essa mediação, essa conciliação. E, nesse sentido, o núcleo, a gente promoveu isso, a gente trouxe especialistas, né, pessoas da área do direito, profissionais, né, bem, digamos assim, bem respeitados, que são bons naquilo. Então, nos orientaram nesse sentido. Como a gente fazer essas conciliações, né, nos casos mais simples. Nos casos mais sérios, né, recomendamos pedir ajuda, procurar o Ministério Público. Mas não é só uma questão de leis. Né? É claro que a efetividade da lei, né, é importante, mas é mais uma questão comportamental e cultural. Né? Então, diante dessa situação, a gente sabe que esse envolvimento, além de ser contínuo, a gente tem que estar sempre orientando, né, sempre conscientizando, a gente sabe que tem que estar também acompanhado de mãos dadas com os outros profissionais. Embora possa, no direito, o direito pode contribuir, né, através das sanções penais, né, mas como eu falei, não é só uma questão de leis, porque é claro que impede, mas a gente tem que lidar também com a prevenção. A educação é prevenção. Por isso,
que a gente está sempre tentando, né, digamos assim, fomentar essa parceria com a educação, com a psicologia, com a medicina, com a tecnologia da informação, para orientar, porque muitas vezes essas pessoas, ou até mesmo os jovens, né, digamos assim, se deixando levar pela prática de outros, eles costumam compartilhar informações que causam sofrimento às pessoas, que mexe com a honra da pessoa, mexe com a dignidade da pessoa, mas eles acham que nunca serão alcançados. Né? Então, já trouxemos... A impunidade, eles a acham que vão ficar impunes, né? Essa é a finalidade da lei, é justamente porque a lei não é um fim em si mesmo, a lei é o caminho, né? Para a gente chegar ao fim. Qual é o fim? Justiça. Justiça. Para que se faça justiça. Então, eles têm que entender que eles hão de ser alcançados, né? Que nada fique impune. E tem que entender também que o respeito ao próximo, essa questão de reputação, por exemplo, na minha infância, né, dentro do que você falou, né, os apelidos. Sim. Né, a gente até vê os apelidos como algo menos sério, né? Alguém coloca um apelido e às vezes você leva aquilo para o resto da vida, né? Mas vem um, outro, né, apelido, e aí você já vai se chateando com isso. Hoje a coisa está mais pesada. É verdade. Né? Hoje, e os apelidos, assim, era alguma coisa relacionada ao cabelo, ao corpo, se usar óculos, ao jeito, ao usar o óculos. Como era, professora, na época, quando usa óculos? Quatro olhos, né? É universal. Olívia Palito, lembra? Palito, Olívia Palito. O aparelho do dente. O aparelho do dente. Exatamente, o aparelho do dente. Qualquer diferença chamava atenção e eles usavam aquilo contra as pessoas, né? Hoje, eu adulta já, né? Quase idosa, eu tenho um pouco de trauma em fazer trança. Sim. Na época, tinha uma novela aqui no Brasil e que uma das personagens que tinha um certo distúrbio, o papel dela, ela tinha uns acessos de loucura. Eu acho que na época, hoje ela poderia ser um distúrbio mental, e ela tinha um cabelo comprido e o papel era com várias trancinhas, as tranças assim, né? E eu não sei porquê, uma vez eu fui para a escola e minha mãe fez esse bendito penteado. Fez as trancinhas e eu fui para a escola achando que ia ser a top model do momento. E aí... o nome da personagem era até por Débora Duarte, que ela fazia na época, jovem, né? E era Carola. E aí, quando eu cheguei na escola, era Carola, só que era uma forma pejorativa, né? Por causa do personagem da novela. Aí, hoje, qualquer lugar que eu for, se alguém quiser fazer uma trança, eu faço, não, trança não. E é interessante essas coisas da infância, né? Fora outros apelidos, assim. Professora, e a lei Lucas Santos, na prática? Fala um pouquinho dessa lei. O que é essa lei? Quando surgiu? O que é que realmente acontece na prática com essa lei? A lei Lucas Santos, a lei 12.031/2021, é uma lei a nível estadual, né, de iniciativa do deputado Antônio Galdino. Ela vem reforçar a questão digamos assim, para cobrar das escolas, pelo menos a nível estadual, né, para cobrar das escolas que lide com essa questão de orientação, de educação, tudinho, para que as escolas se empenhem, se dediquem nesse sentido, porque é na escola que tudo começa. Né? Então, é uma forma de utilizar a lei para que a escola exerça esse papel de vigilância, de conscientização, né? E a gente, aliada a essas questões legais, a gente orienta nesse sentido. Então, é claro que já existem palestras nas escolas, né? Eles levam profissionais, eles estão seguindo as leis, mas ainda existem lacunas. Né? Então, a lei ela vai reforçar nesse sentido, porque ela institui esse programa que reforça. Ela não é uma lei incriminadora, né? Ela não é como o artigo 146A. É uma lei educadora, no caso. Educadora, digamos assim. Lei educadora. Ela não sanciona, não. O papel dela é esse, é orientar nesse sentido, de educar, de promover essa conscientização e essa vigilância. Educação permanente. Permanente. Educação permanente. Doutora Marta, como sua abordagem sistêmica
compreende o cyberbullying? Pegando um bocadinho aqui no raciocínio da doutora Sónia, eu acredito que este trabalho tem que ser um trabalho mais coletivo, ou seja, é importante também chegarmos aos professores, e falo de professores, eu faço muito este trabalho em Portugal, de chegar aos professores do primeiro ciclo, de chegar aos professores do segundo ciclo, terceiro ciclo, e muitas das vezes aos professores universitários também. Porquê? Porque aquilo que se tem observado é que todos nós somos humanos e todos nós temos traumas e todos nós tivemos bullying, fomos vítimas e de alguma forma também abusadores, não é? Porque Sim. às vezes há uma necessidade grande de não sentir aquela dor, e então nós vamos fazer também, vamos rir também, não é? Vamos gozar. Sim, porque eu falei do meu caso, mas eu também colocava apelido nos colegas, né? Então não sou assim tão, É recíproco, tão santinha, né? Claro que a forma como o bullying chegava às pessoas era diferente, porque não havia estas redes sociais, não é? Sim. Atualmente o perigo das redes sociais é muito grande, não é? Porque facilmente se expõe uma pessoa numa situação em que ela é apanhada desprevenida, não é? Toda a gente tem telemóvel, toda a gente tem acesso a câmaras, vai na rua e filma uma situação em que há pancada, Sim. em que se está a espancar o miúdo, em que há agressividade, em que há gozo, e se coloca nas redes sociais. Eu tenho trabalhado com algumas situações de adolescentes que, por se terem isolado tanto devido à pandemia, acabaram por se sentir muito sozinhas e que às vezes se expõem na internet de uma forma muito difícil, que se sujeitam a enviar vídeos em posturas ou em posições menos próprias, não é? Muito sexuais, e que depois há um risco e uma ameaça constante de continuar a receber vídeos para publicar, com a ameaça de publicar. Isto é muito difícil, porque muitas das vezes isto conduz ao suicídio, não é? Se há um vídeo que é exposto onde milhares de pessoas vão ter acesso àquele vídeo, aquela pessoa vai ficar numa vulnerabilidade muito grande e não vai conseguir sair dali, porque por trás daquela vulnerabilidade há uma série de outros sentimentos. Não é? Há vergonha, há exposição, há frustração, há o ter que encarar o mundo de uma forma diferente. E isto traz uma série de situações que precisam de ser antecipadas e começadas desde o mais cedo possível. E a escola tem aqui um papel muito importante, não é? Sendo que a família é a primeira casa, a escola acaba por ser a segunda, não é? Aquela casa onde tudo acontece e ao mesmo tempo os adultos responsáveis devem estar preparados, munidos de informação para trabalhar estas questões, muitas das E vezes. na sua vivência, né, com esse tema, como os pais dessas crianças e adolescentes que praticam o bullying, como é que eles recebem isso? Também como um trauma ou alguns se negam a acreditar esse fato? Que eu acho que é importante também, né? A gente avaliar isso dentro de casa, né? É muito difícil para os pais perceberem que os filhos são vítimas de bullying. É porque muitas das vezes eles também se remetem para uma dor deles, não é? Há ali um processo de associação. Se o meu filho é vítima de bullying neste momento e eu fui vítima de bullying algum momento para trás, eu vou sentir uma grande dor, uma Mas grande no caso assim, os pais que são por exemplo, das crianças e dos adolescentes que praticam bullying, dos agressores, como é que esses pais recebem isso? Muitas das vezes aquilo que eu tenho observado no meu trabalho é que eles não acreditam. Sim. Porque eles não conhecem os filhos e não conhecem porque nesta sociedade é tudo muito a correr. Não há tempo. Muitas das vezes quando estamos em casa com os nossos filhos, eles estão isolados no quarto, não é? No computador, nos jogos, na música. Então há muito pouco contacto entre os pais e os filhos nos dias de hoje. Então quando eu sou chamada à escola, quando um pai é chamado à escola porque o filho foi um agressor ou provocou bullying a alguém, é muito difícil aceitar isso, não é? Porque muitas das vezes os pais também não têm ferramentas para como lidar com aquilo, se forem pais mais ausentes ou mais distanciados por causa das circunstâncias. Sim. Se forem pais com menos formação ou com menos informação sobre como lidar com a situação. Às vezes há aqui todo um conjunto de fatores que são importantes, mas é muito difícil aceitar que o nosso filho agride alguém.
É um trauma também, né? Uhum. É um trauma também Sim. para os pais, então eles também precisam ser acolhidos, né? Porque estão enfrentando um trauma também. Na verdade, quando se preocupam, porque Sim. muitos dizem, resolva por lá, não traga problema para casa. Né? E às vezes a escola sente esse peso, ela sente como se os pais estivessem transferindo a responsabilidade para a escola. Resolvam por aí. E também há pais que negam essa realidade. Há pais que não veem isso e que acham que é da cabeça dos professores, que acham que é da cabeça dos outros alunos, que os seus filhos não fazem e não querem ver. Por isso este trabalho sistémico, aliando os pais, a escola e a responsabilização dos adolescentes, acaba por ser importante ser feito, mais do que ir adiando o problema, mais do que o ir fechando os olhos e rejeitando o problema, é realmente criarmos uma rede de suporte onde cada um possa intervir de acordo com o que fizer sentido ou as estratégias que forem mais eficazes num determinado momento. Doutora Natália, quais assim os sinais físicos e emocionais que os pediatras devem observar de alguma forma? E aí eu não sei se não só os pediatras, mas assim a escola, os pais, acho que quem convive, né, acho que deve observar alguns sinais. Quais seriam esses? Eu acho que há sinais para o bully, para quem pratica bullying, e há os sinais para a vítima de bullying. E habitualmente nós estamos mais atentos e falamos sempre dos sinais para a vítima de bullying e esquecemos que também há sinais do bullying. Interessante. Eu diria que estar atento a todo o tipo de extremo comportamental, porque tanto alguém que fala muito, que é muito extrovertido, que é o líder, que não tem esta noção de partilha, que só quer dar nas vistas, que só quer ser ele o centro, tanto isso remete para uma possibilidade de patologia, como alguém que se isola, que não consegue falar, que gagueja quando está em público, que roe as unhas, que fica muito numa postura muito introvertida, muito curvada, remete para a possibilidade da vítima. O isolamento, o estar sempre no canto, o não falar, o não intervir, o sentir muita vergonha quando alguém aborda, sobretudo publicamente, já dá alguns indícios de que poderá ali haver alguma sentir-se ameaçado. E é muito importante haver este tipo de trabalho e este tipo de podcast para passar informação para tanto para as vítimas como para os agressores, de que os agressores é importante que vejam que tem um problema, é importante que a sociedade veja que tem um problema para efetivamente ajudar estes agressores e ver estes agressores também como vítimas de uma história das quais não conseguiram sair, vítimas de uma história e de histórias que se repetem muitas vezes a nível transgeracional e que se repetem e que os deixa encapsulados numa vivência que lhe traz muita infelicidade. E assim como as vítimas, é importante saber, as vítimas não estão sozinhas, porque se na altura da escola, da nossa escola, que todos passamos por estas questões, todos fizemos e também passamos, Sim. Na altura da nossa escola era mais fácil, porque era num núcleo pequeno. Nós chegávamos às nossas aldeias, chegávamos a outro sítio e sentíamos-nos livres, sentíamos acolhidos, não nos sentíamos abandonados. Hoje, com a repercussão que as redes sociais têm, as pessoas sentem-se absolutamente sozinhas no mundo. E sentir-se absolutamente sozinhas no mundo é muito triste. É muito triste. A dimensão do cyberbullying de forma traumática, e no que diz respeito à autoestima, é muito profunda, porque as pessoas sentem-se sozinhas. É importante passarem mensagem às pessoas que elas não estão sozinhas, que há profissionais de saúde, que há associações que as podem ajudar. Nós nunca estamos sozinhos. Bem, entretanto perdi-me Eu queria
que vocês comentassem. Vai fugir um pouquinho, mas assim, eu acho interessante a gente tocar nesse assunto. Vocês, enquanto expertises da área, né, pediatra e psicóloga, o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham sobre o acesso às telas de forma precoce? Vocês acham que isso contribui também para esse tipo de comportamento do cyberbullying? Como é que vocês veem isso enquanto profissionais? Eu sou um bocado restritiva relativamente a esse assunto. Como pediatra, acho que as telas deviam ser praticamente proibidas até aos 2 anos de idade. Por lei, inclusive, eu Sim, acho. e acho que deveria ser proibido o uso do telemóvel, celular, não é? Como celular. vocês dizem, nas escolas. Eu sou apologista dessa, por lei. Acho que deveria ser proibido. Tudo que é de acesso fácil, o açúcar, o celular, que nós chamamos de telemóvel, tudo que rapidamente liberte, nos dê uma sensação de prazer imediato, liberta dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que nos dá a noção de prazer imediato, dá-nos uma satisfação espetacular, só que rapidamente se esgota no nosso corpo e faz com que nós entremos no processo fácil de vício, porque procuramos aquele substrato, seja o chocolate, seja as telas, seja a droga, seja o tabaco, o que for, procuramos para nos dar aquele prazer, mas rapidamente se esgota e, esgotando, cada vez é mais necessário uma dose maior e uma dose maior e uma dose maior para obter aquela sensação de prazer. E isso vai criando rapidamente uma situação de dependência. E o que nós fazemos ao colocar as telas de fácil acesso aos nossos filhos é, desde muito cedo, estarmos a diminuirmos o potencial deles conseguirem superar estas dependências ao longo da vida, porque naturalmente nós vamos ter as nossas dependências, nem que seja só do chocolate, ou nem que seja só do companheiro do lado, nós todos temos as nossas dependências, mas efetivamente formatar o nosso cérebro a nível neuroquímico para a dependência é muito a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, poder ajudar os nossos filhos a terem um cérebro muito mais plástico, com muito maior plasticidade. Para conseguir conseguir espaço para todas estas intempéries que vêm de fora, inclusive o bullying. E se observar, a OMS diz que os jovens ficam em média 6 horas por dia, né, nas redes sociais. Aí cria essa questão de superficialidade, né? Você não se aprofunda, você acha natural as pessoas xingarem outras e acha, não, se eles podem, eu também posso. E de solidão. As pessoas não se abraçam, as pessoas passam a vida a comunicar através de um ecrã. Isso cria uma profunda solidão, o que ainda vai agravar mais este padrão pessoal da solidão quando nós somos vítimas de bullying a esta dimensão. O tema das tecnologias é um tema muito pertinente e ao mesmo tempo muito desafiador. Natália, eu admiro-te porque tu achas que é só até aos 2 anos, eu acho que devia ser até aos 10. Portanto, eu acho que o recurso à tecnologia até aos 10 anos devia ser muito limitado. E eu acho que só deveria quando eles tivessem dinheiro para comprar. É difícil chegarmos aí, Alexandra, porque na verdade eles são uma geração tecnológica, não dá para fugir a isto. Exatamente. Agora, muitas das vezes eles têm este acesso livre e gratuito, não há controle sobre o tempo, sobre o que eles pesquisam, sobre o que fazem, e eu acho que essencialmente os pais acabam por ser um modelo. Muitas das vezes, e aquilo que eu tenho observado muito é que há famílias inteiras em restaurantes fechados no telemóvel, nós entramos e o que observamos é isto, são pessoas a comunicar, olha, está aqui, estás a ver, ou ela a mostrar, não há
não há um social fluido em lado nenhum, porque estamos sempre com o telemóvel ao lado. Então é difícil. Enquanto mãe, e eu tenho um filho que tem telemóvel, não é? Apesar da idade, e aquilo que eu tento é que ele perceba que há um limite para estar no telemóvel. Ele tem um limite e ele não pode exceder esse limite, porque se ele exceder esse limite ele vai ter menos meia hora, não é? E isto vai sendo um recurso à medida que ele vai crescendo, que é, vamos aumentando à medida que vais crescendo, mas com esta capacidade de controlares essa situação. E tem também, envolve questões éticas, né? Nunca se discutiu tanta ética quanto nas redes sociais, né? E eles não têm esse preparo. Existe aqui um grande vazio entre a idade mental e a idade emocional, não é? Eles não têm maturidade para a ferramenta que têm à frente. E o acesso fácil à informação que eles não têm capacidade de processar. A informação é São muito traumática. rápidas e são informações muito rápidas, entendeu? Que o cérebro não consegue, né? O que depois traz um problema em termos de autoestima, Sim. em termos de motivação e em termos de capacidade de estar na sala de aula. Porque é uma seca estar na sala de aula. O livro é uma seca, não é interessante, não é apelativo, não tem esta dinâmica da informação ser muito rápida. Então cria aqui uma desfasagem mesmo em termos da própria aprendizagem. E eu acho que a colega aqui, Sônia, a gente percebe muito isso na sala de aula hoje, né, Sônia? A falta da leitura por causa, né, do uso dessas telas. Então, eles têm alguns alunos que não sabem mais nem ler, não porque não sabem ler as palavras, né? Mas não conseguem ler e entender aquilo que eles interpretar, e alguns não conseguem ler mesmo, entendeu? Não sabe o que naquela onde tem um ponto tem que parar, a vírgula, o acento. Então, assim, eles leem, parece que... Então, a gente percebe isso na sala de aula, né? Perfeito. Como tem mudado o perfil. E hoje tem essa questão das abreviações, né? Às vezes eu que tenho eu não entendo, eu também. ler uma mensagem, é tanta abreviação, né? Que a gente não sabe. Aí eu faço o que é isso? É isso, professora. Pois é. Aí a gente também, eu pelo menos tenho percebido isso. E na sala de aula, eu tenho alguns alunos, para não dizer assim, 90% desses alunos, eles não levam um caderno e um lápis. Agora, eles passam a aula inteira tirando foto do quadro, dos slides, entendeu? E inclusive, chegou a dizer: professora, está escrevendo para mim, é perda de tempo. Há aqui dois aspectos, Alexandra, que eu gostava de referir em relação a isto. Um deles volta aqui aos pais. Nós, enquanto pais, passamos muitas horas em frente aos telemóveis. Não é? E os filhos aprendem connosco, é invariável. Se eu estiver com os meus filhos e se o telefone tocar e eu atender, eu já não estou com eles. Não é? Naquele momento eu já não estou lá. E eles vão ter que fazer algo para chamar a atenção, porque eles querem realmente a presença dos pais. Este é um dos aspectos importantes, que é quantas horas é que os adultos passam também ligados, sem se dar conta, ao telemóvel. Se nós formos ver, perdemos imenso tempo. Não é? Que depois não conseguimos compensar por outro lado. Por outro lado, o telemóvel, nestas idades mais precoces, é mais uma vantagem para os pais do que propriamente uma necessidade da criança, não é? Se eu tiver 2 filhos com um telemóvel a cada um na mão, eu não tenho problema nenhum em casa. É um silêncio incrível. É mesmo muito importante os pais também, por uma questão de desenvolvimento da capacidade criativa dos seus filhos, fazer com que os filhos passem por momentos de aborrecimento. As crianças têm que estar sem fazer nada para conseguir fazer alguma coisa boa por elas. E os pais ficam ansiosos pela criança estar chateada, aborrecida, não tem nada que fazer. Ótimo! Inventa alguma coisa para fazer. E muitas das vezes é no tédio que nós crescemos, que nós chegamos àquele patamar escada do desenvolvimento em que aprendemos porque ficamos a olhar para uma parede, porque estamos a construir legos, e então o nosso desenvolvimento cognitivo, o nosso processamento está a consolidar as aprendizagens que fez até ali. A criatividade surge do
do aborrecimento, de não termos nada para fazer, aí surgem boas ideias, aí surgem porque a gente dá espaço ao nosso sistema. Quando o nosso sistema está constantemente a ser bombardeado por informação, não dá espaço. E não um sistema sem espaço é muito mais lábil para ficar fragilizado por pequenas circunstâncias. Sim. O ócio é necessário. O ócio é necessário, eu até queria. E Ao aí, longo da professor, vida, não é? uns dias de ócio, né? É bom, né? Pô, é bom. Mas uma Dolce coisa... far niente. Pô, exatamente. Aquilo que você falou, né, agora há pouco. Às vezes a gente está em sala de aula e a gente está muito atenta ao que está falando, mas às vezes a gente perde o raciocínio quando vê que as pessoas estão utilizando o celular. Você não sabe se eles estão vendo, né, redes sociais, não estão. ou se já estão na inteligência artificial. Não é? É verdade. Aliás, em Portugal, e eu lidei com algumas realidades no pós-pandemia destas, de jovens em idades académicas, em idades universitárias, terem viciado em jogos, porque eles estavam online nas aulas, mas também estavam a jogar no mesmo período. E isto acaba por ser um processo muito problemático. Vamos para uma terceira fase aí do nosso podcast, que é o caso integrado. Sim. Então, a nossa produção aí, Natan, uma análise conjunta de um caso fictício baseado em dados reais. Então, você daria um caso fictício, claro que baseado em dados reais, e a gente iria fazer aqui a atuação das 3 áreas, né? Da psicologia, da pediatria e aí do direito. Recentemente, vimos casos que saíram nas manchetes dos jornais de adolescente que sofreu cyberbullying e se retraiu, né? Esse retraimento, essa questão social, e a família não conseguiu identificar, né? Não conseguiu sentir esses sinais, e a partir daí ele foi se isolando, depois mudou para um comportamento mais rebelde e não queria mais utilizar o celular. Aí foi quando se percebeu que estava relacionado ao celular. E quando foram observar xingamentos de toda natureza, coisa muito séria, que aquilo se tratava de crime, de coisa muito séria, né? Então, a questão é, quando isso chega a provocar o suicídio ou a automutilação ou coisa dessa natureza, né? O que devemos fazer? E a professora, ou a doutora Natália falou, observar, né? Aquele comportamento que ele ficava com o celular e de repente não quer mais, tem alguma coisa estranha no celular. Uma boa definição de amor, que eu adoro, é atenção mais tempo. Atenção e tempo é uma boa definição de amor. E muitas vezes nós amamos muito os nossos filhos, mas não temos tempo para eles e também não estamos suficientemente atentos. Porque uma criança, um adolescente que chega ao ponto de cometer suicídio já foi dando pequenos sinais. E pequenos sinais que foram passando despercebidos. Eu lembro-me de uma vez de um menino a ser vítima de bullying na escola e ter vindo à consulta, porque era um menino de 10 anos que de repente começou novamente a molhar a cueca, a calcinha. Começou a molhar e a sujar com fezes, e a mãe estava muito preocupada, porque a mãe dizia porque ele agora começou a ficar muito sujo, porque ele agora já não é tão asseado como era antigamente, e estava muito preocupado só com esta questão. E eu fui fazendo abordagem na consulta e a certa altura disse, não, há qualquer coisa que está acontecendo na escola. Há qualquer coisa que está acontecendo na escola. E quando o menino se sentiu acolhido, 10 anos, quando o menino se sentiu acolhido, levanta o dedo na consulta para falar, tímido, levanta o dedo e diz querido, diz. E ele começa a falar de tudo, mas assim, a despejar tudo. Situações horrorosas. Foi tão horroroso que eu pedi licença e fui vomitar para a casa de banho, porque foi uma coisa muito intensa, foi mesmo muito intensa. Depois acabei por redigir uma carta para a direção da escola e o menino foi sinalizado e graças a Deus resolveu, mas o menino perdeu o ano, não conseguiu passar. Nesse ano, todo o ano,
dando pequenos sinais e os pais E desatentos. sinais fisiológicos, né? Sinais fisiológicos, até chegar ao ponto de perder urina e de perder fezes, de tanto... Às vezes febres recorrentes do nada, né? Fica gripado várias vezes. Às vezes é o sistema imunológico. A criança, né, e adolescente, eles, isso reflete, né, na fisiologia deles. Essa questão dos sinais, isso ajuda até a identificar o momento certo de pedir ajuda, não só na psicologia, na medicina, mas sobretudo na área jurídica, porque, por exemplo, quando a pessoa está começando, é um tipo de comportamento, o agressor, ele tem um tipo de comportamento, também ele tem um perfil, né? O perfil dele é o seguinte, ele é o maioral, ele é superior a todo mundo, então quem estiver abaixo dele se torna uma vítima em potencial. Então, essas pessoas tendem a formar um círculo, né? Ou, digamos assim, um ciclo, que a gente chama esse de tríade do bullying ou tríade do cyberbullying, que é o quê? Que é o agressor, que agride com suas palavras, com suas ofensas, ou até bate, né? Intimida, né? A vítima, que sofre com isso, consequências dessa natureza que a doutora Natália, né, fez menção, né? E entra a terceira parte, que é não menos importante, né, nessa avaliação, nesse processo, que é a plateia. Não existe agressor sem plateia, não existe. Porque é a plateia que perpetua, é a plateia que aplaude, né, que aprova, né, que contribui, né? Quando ela silencia, já é errado, porque é aquela história, né? Se você não conseguir ser uma pessoa de coragem para enfrentar tudo isso, você tem que pelo menos demonstrar empatia. Mas quando falta isso daí, então você ainda contribuiu. Você contribui com o seu silêncio, você contribui com um sorriso. A risada é contribuição, é a plateia. É um aplauso disfarçado, né? E também tem a questão de alguém se insurgir, alguém levanta a mão e não aceita isso. Um bom momento é a pessoa se ausentar. Levanta, se retira. Isso é uma prova. Mas aí, quando existe esse comportamento das pessoas continuarem ali, pronto, o que é que ele vai sentir? Ele vai entender que ele é realmente importante, que ele realmente é superior, que ele é divertido, que ele é engraçado, né? Porque eles veem como uma brincadeira, né? Então, isso tende a se perpetuar, porque essa plateia, ela não entende que ela ocupa um papel importante, que ela ocupa uma função, que é ou encerrar ou permitir que outras vezes aconteça, né? Então, quando ela se posiciona, né, positivamente, às vezes a gente espera isso de um amigo. Eu já ouvi um aluno falar assim: eu não tenho amigos. Por que você não tem amigos? Porque quando praticam bullying, eles silenciam. Então, o que é que se espera de um amigo? É que apareça, que se insurja contra aquilo e que o defenda. Então, sem você perceber, o seu silêncio diz muito, né? Como se estivesse apoiando. É um problema sério. Da minha experiência, aquilo que eu tenho observado muitas das vezes são vários fatores. Um dos primeiros é que muitas das vezes o bullying começa em casa. E eu também sou mãe e reconheço isto claramente, que é naquele momento em que eu digo aos meus filhos: tens que ser bom, olha, quais é que foram os resultados que tu tiveste, qual é que foi a tua nota? Isto observa-se muitas das vezes em pais que querem verdadeiramente e genuinamente o melhor para os filhos, mas muitas das vezes exigem a perfeição, e os miúdos começam desde muito cedo a ter que ser perfeitos, a ter que fazer para agradar aos outros. Crianças mais introvertidas vão ser crianças que vão sentir uma necessidade enorme de serem vistas, de agradarem, e às vezes não são agradáveis, então elas vão ter que chamar a atenção, ou vão se isolar, e ao se isolarem vão estar cada vez mais sozinhas, e ao estarem cada vez mais sozinhas vão sentir que não podem partilhar aquilo que está a acontecer, porque há muita vergonha por trás disto. Às vezes ensinamos os nossos filhos a que eles não podem partilhar as coisas, não podem falar com ninguém, porque não devem falar sobre aquilo que acontece. Então, muitas das vezes as crianças fecham-se cada vez mais. Quando nós temos crianças em consulta vítima de bullying, às vezes temos crianças que
têm imensa dificuldade em falar, mas o corpo fala por elas, e nós trabalhamos muito linguagem não verbal, trabalhamos muito aquilo que vamos observando na consulta, e o que se observa muitas vezes é que quando a criança percebe o que é o medo ou o que é que aquela dificuldade de verbalizar lhe está a trazer ao corpo, ela começa a falar gradualmente, e é muito difícil para ela verbalizar aquilo, até que ela diz: uau, eu falei, sinto-me muito melhor. E às vezes, para começarmos a fazer todo este processo de mudança, nós só precisamos de falar, não? E sentirmos que temos um espaço para falar. Às vezes não podemos falar com amigos, e nós discutíamos isso num destes dias juntas, que às vezes não dá para falar com amigos, porque os amigos vão rir, vão reforçar, vão gozar, mas não podemos falar com os amigos, podemos incitar a criança, ou o adolescente, ou o jovem, ou o adulto mesmo, a falar com o professor, a procurar ajuda, porque quanto mais cedo nós procurarmos ajuda, mais cedo nós arranjamos estratégias para ressignificar aquilo que aconteceu e aquilo que estamos a sentir e mudar o nosso comportamento. O trauma, pegando nas palavras aqui da doutora Marta, o trauma é uma experiência interna. Não tem tanto a ver com o impacto externo. Pode haver situações que para a maior parte das pessoas não valha nada, não tenha assim tanta ressonância, e para outras pessoas cause uma grande dor. O trauma é mais uma vivência interna do que uma vivência externa. E é importante este trabalho de olhar para os nossos filhos e aprender a amar os nossos filhos, mas no sentido em que eles se sintam amados, porque muitas vezes as crianças sabem-se amadas, elas sabem que os pais as amam, mas não se sentem amadas, e é muito importante os pais fazerem este processo de tentar arranjar ligações para com os filhos, para efetivamente perceberem que os filhos sentem-se amados, porque nós dizemos, então, mas ele sabe, mas pode não sentir. Isso. E é importante que os pais conheçam o perfil dos filhos e que consigam chegar à linguagem do amor dos filhos, porque nem todos nos sentimos amados da mesma forma. Mas às vezes é muito difícil chegar a esse amor, porque os pais têm a experiência deles e muitas das vezes querem para os filhos uma experiência completamente diferente daquilo que foi a experiência deles. E às vezes os pais já vêm com um trauma, né, lá de trás, e o que a gente percebe é que muitas das vezes os pais eles querem transferir para os filhos aquilo que eles não foram, né? Então, assim, eu queria ser advogado, não tive condições, meu filho vai fazer direito. Meu filho vai fazer medicina, né? Meu filho vai fazer psicologia. Por quê? Porque ele quis fazer, não conseguiu, aí transfere o trauma dele. Aí isso para mim já é uma forma de bullying dentro de casa, né? Então, como você falou, aquela criança ela já nasce, ela já é criada com aquele peso, né? Não, eu não posso errar porque eu tenho que tirar notas ótimas porque meu pai disse que eu vou ser médico, que eu vou ser advogado, né? Porque ainda tem as profissões. Para o que se observa muitas das vezes quando isso acontece, e eu tenho vários casos de miúdos brilhantes com notas de 20, que às vezes quando tiram 19 ficam completamente frustrados e se sentem o pior aluno da turma. Choram, gritam. Porque né? tiraram 19 e porque os pais muitas das vezes com profundo amor, mas uma profunda incapacidade de se distanciar muitas das vezes das suas dores, vão exigir bolas, como é que tu só tiveste esta nota? Tens que estudar, tens que estudar, tens que estudar. Como é que um aluno de 20 precisa de estudar mais? Muitas das vezes ele não precisa de estudar mais porque há alunos que são brilhantes, há alunos que têm uma facilidade enorme de aprender as matérias. Se eu vejo o meu filho em casa e ele tira 20 mas não está a estudar, então se eu tem alguma coisa errada dele, não é? Então há que manter aqui algum equilíbrio entre o que acontece. Nós repetimos, infelizmente, fazemos padrões de repetição ao longo da nossa ancestralidade, não é? E eu conto muitas vezes esta história. Os pais que passaram fome não vão deixar os filhos passar fome e vão enxapoçá-los de comida. Sim. E estes filhos
vão ficar desconectados com as suas necessidades, porque se eles nunca sentiram a necessidade de fome, sempre viveram em muita fartura, vão ter dificuldade em conectar-se com as verdadeiras necessidades. Eu nunca senti fome, eu não sei o que é fome. E estes filhos, quando forem pais, não vão conseguir perceber as necessidades de fome dos seus próprios filhos, negligenciando, muitas vezes tendo capacidade e condições, mas negligenciando as necessidades dos seus filhos, porque eles não conseguem conectar-se, nunca se conectaram com as suas necessidades. Eu tenho pais assim, pais que têm possibilidades económicas, pais que são muito amorosos, mas não conseguem detectar as necessidades, as verdadeiras necessidades, porque também ninguém os ajudou a detectar as suas próprias necessidades. Isto cria padrões de repetição. Basicamente, aquilo que nós procuramos é o caminho do meio. Se nós tivermos consciência, se trabalharmos o autoconhecimento, se trabalharmos as nossas histórias pessoais e as nossas histórias transpessoais, conseguimos chegar a um ponto em que começamos a travar este padrão que muitas vezes é muito implícito, não é uma coisa assim tão explícita. E eu acrescentaria aqui aquilo que a doutora Natália estava a dizer, se começássemos a parar mais, a escutar mais o nosso corpo. O nosso corpo fala sempre primeiro do que a nossa ação, ou seja, mesmo nos mecanismos de medo, de ansiedade, o corpo dispara sempre primeiro, ali é um sinal de alerta primeiro. Então, se escutarmos o nosso corpo, se nos dermos tempo para sentir e vivenciar aquilo que precisamos de sentir sem querer fugir, nós conseguimos muitas das vezes mudar a nossa visão sobre a vida. E acho que isso é muito, muito importante. E tem uma questão também importante nessa questão do bullying e cyberbullying, porque a participação dos pais ela é determinante. Muitas vezes os pais não têm conhecimento do que eles estão sofrendo. Aí o que é que ocorre? Eles não têm com quem se abrir. Se você observa, tirando as horas de sono, tirando as horas que estão na escola, sob responsabilidade daquela escola, e a internet ela está em todos os lugares e a qualquer hora. Então, quanto tempo vai sobrar para os pais perguntarem o que aconteceu? Aí, quando eles silenciam, que eles vão se fechando, aí essa é também a nossa função, a do núcleo, é justamente pedir a participação dos pais, porque os pais ajudam nesse processo, quando identificam, quando apoiam, né? Porque se fechar é uma coisa ruim, porque é ruim para ele, né? Hoje, antigamente não, mas hoje se gasta fortuna para compensar os traumas, né? Com psicólogo, com exames, isso, aquilo, outro, acompanhamento, tal. Antigamente não, antigamente a pessoa crescia, né? Seguia a sua vida cheia de traumas. Hoje tenta-se, digamos assim, organizar essas consequências. Então, onde está o papel dos pais? Por que é que muitos pais não tomam conhecimento? Por que é que quando a gente chega e oferece ajuda, eles escrevem, eu preciso de ajuda. Onde é que estão os pais? Aí você diz, é negação, é ausência. Às vezes, é porque não acha importante perguntar. Eu, por exemplo, quando eu sofria bullying na infância, eu não tinha coragem de comentar com meus pais. Eu ficava calada. Todos os dias também, aquela coisa, né? Muitos filhos, pouco tempo, né? Sobrava para nos perguntar o que aconteceu. Minha educação foi perfeita, eu não tenho que questionar, mas eu não conseguia falar. Quem me ajudou foi uma professora do primário. Um dia eu me preparei por uma semana para dizer o que eu estava passando. E eu esperei. Quando chegou a provocação, já havia ensaiado por uma semana, né? Então eu disse, estão falando isso. No isso, caso, como isso. ia responder ao agressor? Não, para ela Pra tomar contar. providência, eu estava pedindo ajuda, entendi. entende? E ela foi muito efetiva, porque hoje as coisas são diferentes. Parece que os pais impedem que a escola exerça o seu papel. Né? Então este professor marcou verdadeiramente a diferença Sim. na vida desta criança, e às vezes os professores também podem ter este papel importante, porque eu acredito que os pais fazem sempre o melhor que sabem com as ferramentas que têm. Há pais que não conseguem fazer diferente, há pais que não têm acesso a essa informação ou que não conseguem fazê-lo dessa forma, não é? Às vezes criar um grupo ou uma rede de suporte nos vários locais onde as crianças estejam inseridas pode ser muito importante, porque às vezes este professor tem este papel essencial. Em relação ao bullying, ao cyberbullying, em relação ao suicídio,
Às vezes isto traz-me algumas questões, porque eu já acompanhei situações de tentativas e que nunca se concretizaram, já apanhei situações de tentativas que se concretizaram e já apanhei situações de tentativas que nunca houve nenhum sinal. E quando não há nenhum sinal é muito mais dramático, mas muitas das vezes o que se observa é que há uma mudança efetiva no comportamento. É aquela criança mais introvertida, mais sossegada, mais quieta, que de repente se torna mais irritável em casa, que de repente sente necessidade de agredir os pais, agredir os irmãos, agredir as pessoas à volta e que realmente não verbaliza o motivo. Quando a criança não verbaliza o motivo, isto vai aumentando. Porquê? Porque o pensamento vai estar lá, vai dizer: és mau, não consegues, tu nunca vais conseguir, tu nunca vais conseguir dar resposta. E isto vai aumentando. E a criança vai desenvolvendo, ou o adolescente vai desenvolvendo um comportamento muito mais agressivo. Então vamos criar um espaço para, e uma sensibilização para que se possa, para que os adolescentes possam perceber aquilo que acontece neles, para deitar para fora, para verbalizar, para falar sobre aquilo que está a acontecer sem vergonha, porque muitas das vezes, e quando eu trabalho com adultos, eu observo, em grupo, eu observo muito isto. Os adultos, a primeira coisa que dizem é: eu não consigo falar, não, porque eu não sei o que é que aquela pessoa vai dizer de mim. Somos um grupo de 10, como é que eu vou falar sobre mim? Tem medo do julgamento, Tem medo né? do julgamento, sim. E uma curiosidade, vocês já chegaram a atender o agressor? Sim. Sim. Sim, eu tenho uma história que ainda ontem partilhei aqui com a doutora Sónia e a Marta, de uma menina que eu conheço desde que ela nasceu. Tem um irmão mais velho, os pais são amorosos, muito corretos, muito educados, e a mãe veio assim com muita vergonha esperar-me ali na sala de espera da clínica para me dizer que precisava muito falar comigo porque tinha uma situação da filha que a envergonhava muito. Entretanto, conseguimos falar e ela disse-me que a menina estava com uns comportamentos muito, muito estranhos e que, enfim, contou-me uma série de circunstâncias da menina de mudança de caráter. Eu aconselhei a consultar a psicologia e o resultado disto, o resultado que veio da psicóloga foi que a menina era bully na escola. Isso era aquilo que ela era a agressora, no caso. a menina, a filha dela era a bully, era a agressora, era quem fazia bullying. E o que é que tinha acontecido? Esta menina era uma menina, sempre foi tranquila, mas na pandemia a mãe uma vez foi buscá-la à escola mais cedo, que era uma coisa que ela sempre pedia à mãe para ir buscá-la mais cedo, e ela saiu da escola muito contente, mas a mãe estava com má cara. O que é que aconteceu naquele dia? O pai tinha tido um ataque cardíaco e tinha sido internado de urgência no hospital, na iminência de morrer. E ela disse: olha, eu vim-te buscar a ti e ao teu irmão porque aconteceu uma coisa muito grave, aconteceu isto e isto e isto, eu não sei bem como é que o papá está, mas a gente tem que se preparar para o pior. E ela ficou muito amedrontada. Quando chegaram ao hospital, claro que ela quis ir visitar o pai. E não a deixaram ir visitar o pai. Disseram à mãe: não pode, estamos em pandemia, não pode, nós podemos abrir uma exceção, tem que escolher entre um dos seus filhos. E a mãe ficou assim meia: como é que eu vou escolher? Mas foi tudo muito rápido, escolheu pelo irmão mais velho porque achou que teria mais maturidade. E foi o irmão que foi ver o pai. Felizmente o pai viveu. Foi o irmão que foi ver o pai e ela sentiu muita dor, sentiu muita, muita, muita raiva. E a partir daquele momento ela começou a querer ser autoridade. Ela ser autoridade, e a partir desse momento ela começou a imprimir dor noutras crianças, noutros colegas, e a ser a agressora. Claro que isto foi muito trabalhado, depois aconselhei a fazer uma carta de reclamação para o serviço de cardiologia que ela fez, foi uma coisa muito bonita. Ela falou de que pessoas que trabalham com o coração têm que ter o coração aberto, tem que ter coração, né? E tem que ter coração para poder permitir que as crianças possam ir visitar os pais. E acho que a carta foi assim uma coisa muito importante porque houve uma modificação ali no serviço de cardiologia relativamente a essa situação. Mas teve um final feliz. Mas o facto, os bullies, os agressores, são pessoas muito sofridas.
e que, em vez de ficarem numa posição mais internalizada, têm uma atitude muito mais externalizada e muito mais de poder. Mas é o espectro, isto é um espectro, é o espectro da autoestima. Tanto de um lado estão as vítimas, do outro lado estão os agressores, e muitas vezes o conflito emocional é o mesmo. A forma como o cérebro e como o corpo resolve aquele conflito é que é diferente, mas é uma forma de fuga à dor. Às vezes perceber esta questão do bullying e dos bullies através da informação transgeracional, ou seja, da informação inconsciente que nós trazemos dentro de nós, pode ser um caminho de forma a facilitar o próprio processo. Olha, eu ficaria aqui, eu acho que o dia inteiro a gente conversando sobre esse assunto, né? Porque é algo muito do dia a dia, alguém em algum momento já sofreu, alguém em algum momento também foi agressor, né? Durante a nossa vida. E eu queria, só para a gente encerrar, já me mandaram até uma plaquinha aí, 10 minutos para mim, para nós, né? Então, 10 minutos para 4 mulheres. O que nós vamos fazer com 10 minutos? Então, eu queria que, assim, de uma forma bem rápida, né, que vocês deixassem aí uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, cada um, claro, na sua expertise, na sua área, mas alguma coisa rápida para a gente encerrar. Professora Sônia, quer começar? Pois não. Em se tratando de bullying e cyberbullying, eu recomendaria que procurasse ajuda, né? Procurasse pessoas que pudessem, digamos assim, dar um apoio, pessoas que, se não altruístas, pelo menos sejam empáticas com aquela pessoa, saibam ouvir, porque às vezes um detalhe é aquele detalhe que conduz a pessoa, pelo menos o agressor, a um tipo de crime. Então, denuncie, já existe nas redes sociais, nas de grande porte, já existe canais, né, já existe oportunidade da pessoa denunciar. Se não, procure os órgãos públicos, procure resolver essa questão antes que seja tarde demais. Eu começaria por referir que todos nós somos seres únicos e especiais, independentemente das vivências, independentemente das circunstâncias. Portanto, precisamos de olhar um bocadinho mais para o que somos, independentemente das fragilidades. Uma das recomendações seria não deixar de falar sobre isto, não guardar tudo para nós, porque tudo aquilo que nós guardamos só para nós vai tornar em doença um dia mais tarde. Então vamos partilhar com alguém, vamos arranjar alguém com quem falar sobre isto, seja em casa, o pai, a mãe, seja na escola, um colega com quem se tenha mais confiança, seja um professor, seja... mas não guardar tudo para nós e partilhar aquilo que estamos a sentir, porque pode ser uma forma de conseguir sair do que sentimos e ter mais saúde, sermos mais felizes. E eu diria que é preciso olhar para o agressor e olhar para a vítima e perceber que tanto um como o outro guardam uma grande dor. E é importante, muito importante, que o agressor seja sinalizado e que seja ajudado a ir de encontro a essa dor, conseguir digeri-la e retirá-la para também viver uma vida muito mais ampla e muito mais plena. Relativamente à vítima, aquilo que eu diria é que não está sozinha, não está sozinha. Há muita gente que a pode ajudar. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida por situações de bullying, todos nós reconhecemos uma vítima em nós, todos nós também conhecemos um agressor em nós, e não está sozinha. E pediria aos pais para trabalharem a fórmula mágica do amor, que é mesmo atenção e tempo, terem tempo de mais qualidade e atenção não aos seres que eles gostariam que os filhos fossem, mas aos seres que realmente os filhos são, para ajudar na verdadeira essência daquelas pessoas. Porque muitas vezes estamos na exigência absurda daquilo que nós gostaríamos que os nossos filhos fossem e não nos conseguimos focar na verdadeira essência daquilo que eles são. Então, atenção é a fórmula mágica do amor. Bem, a você que é vítima,
repetindo as palavras da professora, da doutora Natália, vocês não estão sozinhos e nem sozinhas. E a você que é agressor ou agressora, também se sintam amados. Também vocês não estão sozinhos, né? Nem sozinhas. Então, se vocês precisarem de ajuda, vocês também sabem que podem ter o apoio. O importante é a gente procurar ajuda. A vítima, né? Ou o agressor. Posso falar o Instagram? Pode sim. Para qualquer tipo de ajuda, de orientação, conscientização, busque o Instagram do nosso projeto, que é npdc.uepb. Que maravilha, professora. Vamos divulgar aí no Instagram também da Pró-Reitoria de Extensão, viu, Nathan? Na descrição do vídeo, vocês vão ter aí as informações em relação ao nosso Instagram. Então, eu quero agradecer as nossas entrevistadas, professora Sônia, né? Que tive a honra de conhecê-la. Somos da mesma universidade, mas nos conhecemos hoje, não foi, professora? E é uma honra conhecê-la e saber que você coordena esse projeto assim tão importante e tão maravilhoso, né, para a nossa sociedade. E as nossas entrevistadas aí, a doutora Marta e a doutora Natália, muito obrigada pela presença de vocês e pela parceria, né, no projeto aí da professora Sônia. E aproveitamos para agradecer aí a Oshi Music e a Cadecil também pela parceria, né, por acreditar no nosso projeto, por acreditar no trabalho da universidade, é muito importante para a gente isso. Então, acompanhe nossos próximos episódios, né, nas principais plataformas, né, do nosso podcast, e até a próxima.